Olá pessoal, vamos lá, continuando a nossa aula, nós vamos então para a parte de resolução de questões do Enem sobre a nossa aula de análise combinatória, que envolvem arranjos, combinações e permutações. Vamos lá? Bom, na primeira questão, uma questão do Enem de 2010, a análise feita nessa questão, é puramente teórica, a gente não tem cálculo. Então, vamos entender exatamente qual o procedimento que a gente tem aqui. 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio. Então, esse torneio de futebol amador, ele se passa em 2 partes. A primeira parte é a composição, é o agrupamento dos times, Olha lá, para compor a chave com 4 times por grupo. Ok? Bom, até aqui tudo é normal. Se for escolhido São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, e Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, não mudou nada, Então aqui a ordem não está influenciando na primeira parte, ok? Se a ordem não influencia, isso é combinação. Tudo bem? Ok? Agora vamos para a segunda parte. Em seguida, entre os times do grupo A, já foram selecionados 4. Naquela combinação, de agrupamentos, onde a ordem não está influenciando no grupo, foram sorteados 4. Em seguida, entre os times do grupo A, entre os 4, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Ou seja, aqui nessa segunda parte, a gente tem a diferença entre o cálculo ou o time jogar em casa ou jogar fora, Quando a gente assiste, pessoal, quem não acompanha futebol aí, quando a gente assiste um jogo, por exemplo, São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, na forma com que vem, os jogos são diferentes. Ah, mas não é possível, o São Paulo é o mesmo e o Corinthians é o mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. São diferentes quanto ao local do jogo. Por exemplo, meninas, se vem São Paulo e Corinthians, o jogo é na casa do São Paulo, é no Morumbi. Se o jogo vem Corinthians e São Paulo, o jogo é na casa do Corinthians, no caso, Arena Itaquera, conhecido como Itaquerão. Ok? Então, quando a ordem, olha a segunda parte do texto, quando a ordem influencia, por que a ordem influencia? Aquele que foi citado primeiro joga em casa. Olha a ordem influenciando, pessoal. Aquele que foi citado primeiro tem a regalia de jogar em casa, com a torcida a favor. Então, tudo isso influencia na segunda parte do texto. Na primeira, não teve problema nenhum. Na escolha dos jogos, dos times para compor a chave, tanto faz. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Santos, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tanto faz. Ali foi só a ordem de sorteio. Agora, para o jogo de abertura, que seria a segunda parte desse sorteio, o time, como é que fala aqui? O primeiro deles, já especificou a ordem. O primeiro deles jogaria em seu próprio campo e o segundo seria o time visitante. Ou seja, a segunda parte da conta é um cálculo de arranjo. A ordem influencia. Aquele cara que foi sorteado primeiro, ele tem o privilégio de jogar em casa, com a sua torcida a favor. Então, a primeira parte foi uma combinação, porque a ordem não influenciou no sorteio dos 4 times. Porém, a segunda parte, a segunda em seguida, que é a continuação, o jogo de abertura, a ordem influencia. Aquele que é sorteado primeiro vai jogar na sua casa. Aquele que é sorteado segundo vai ser o time visitante. Então a ordem influencia diretamente. Olha lá. A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A e a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura, olha lá, a quantidade de escolha possível do grupo A é combinação. Tanto faz quem vem primeiro, quem vem depois. A ordem não influencia. Agora,
a quantidade de escolhas do time do jogo de abertura, né? Por se tratar um jogo de que o primeiro time sorteado joga em casa e o segundo não, trata-se de uma combinação e um arranjo, respectivamente. A primeira parte, o sorteio é combinação, a ordem não influencia, e a segunda parte, a ordem influencia diretamente. Aquele cara que é escolhido primeiro joga em casa. Então, a alternativa correta, letra A. A primeira parte é combinação e a segunda parte é arranjo. Ok? Muito boa essa questão do Enem de 2010, né? Porque ela força a gente a saber a parte teórica, né? Então eu preciso entender muito bem essa parte teórica de análise combinatória para a gente poder partir para o cálculo. Bom, questão 1, né, do Enem de 2010, da nossa aula de análise combinatória para o Enem de 2015, alternativa correta, letra A. Bom, continuando aí. Questão de número 2 do Enem de 2005. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caráter é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Ou seja, quando ele cita pelo menos um, quer dizer que no mínimo um destaca. Isso pode acarretar que todos se destaquem. Ao momento que vai aumentando o ponto destacado, muda a letra, né? Isso é o sistema Braille. É aquele que o cego vai passando a mão e dependendo da posição de quantos pontos se destacam, é a letra diferenciada, né? Uma da outra. Por exemplo, a letra A é representada por, tá lá, só um ponto destacado, é o A, né? O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Bom, primeira característica, a gente tem então 6 pontos, onde no mínimo um tem que destacar mais do que o outro. Olha lá, aqui, como ele disse, é a letra A. Vamos só mudar aqui. Olha lá, então a gente tem 6 pontos, dos quais há o agrupamento de um ou mais, né? Eu posso destacar um, eu posso destacar 2. Então, que conclusão que a gente chega? Que a combinação pode ser destacando um ponto, combinação de 6 em 1, dos 6 possíveis, ou, olha lá, princípio aditivo, eu posso destacar 2, ou eu posso destacar 3, ou eu posso destacar 4, ou eu posso destacar 5, ou simplesmente todos podem ser destacados. É que ele fala no mínimo um, então pode ser todos os pontos destacados. Bom, por que eu coloquei combinação e não arranjo? Por que é um cálculo de combinação? Porque a ordem de quem está destacado aqui pouco importa. Pode estar destacado o primeiro e o último. Bom, destaquei 2. Pode estar destacado o primeiro e o segundo. Então a ordem não está influenciando. Ordem não influenciou, é combinação. Ok? Qual é o nosso trabalho? Calcular um por um. Combinação de 6 em 1, essa a gente não precisa resolver, ó. Combinação de 6,1 é 6. Olha lá. Combinação de 6 em 1 é o próprio 6. Combinação de 6 em 2 é 6 fatorial, 2 fatorial, 6 menos 2 fatorial. Fatorial. Então isso aqui vai dar 6 menos 2 é 4 fatorial. Vai ficar 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial. Olha lá. 4 fatorial com 4 fatorial cancela. 6 vezes 5 dá 30. 30 dividido por 2, que 2 fatorial é 2, isso vale 15. Então, só para a gente não se perder. Então, vamos lá. Combinação de 6 em 1 é o próprio 6. Então, isso aqui dá 6. Combinação de 6 em 2 dá 15. 15. Combinação de 6 em 3. Vamos para o cálculo dele. Combinação de 6 em 3 é igual a 6 fatorial. Olha lá, 3 fatorial. 6 menos 3 fatorial.
6 menos 3 fatorial é 3, então vão ficar igual os dois de baixo. Então eu posso fatorar o 6 até qualquer um dos dois, porque eles são iguais. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial e 3 fatorial. Eu cancelo com o 3 fatorial. E o outro, 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Eu cancelo o 3 fatorial com o 6. Olha lá, ó. Sobra 5 vezes 4, 20. Ou seja, combinação de 6 em 3 vale 20. Olha lá. Combinação de 6 em 4 é a mesma combinação de 6 em 2. Por quê? Porque quando a gente fala em combinação, a gente está falando também de números binomiais. É o famoso binomiais complementares. Por exemplo, combinação de 6 em 2 é binomial de 6 em 2. É a mesma fórmula de cálculo. E o binomial de 6 em 4 obedece o contexto de binomiais complementares. Quando as somas dos valores de P for igual ao N, eles são iguais. Olha lá, complementares. Qual é a primeira condição? P seja igual a P'. P seja igual a P'. Não são iguais. Mas eles se obedecem com P mais P' é igual a N. Olha lá, a soma dos dois de baixo dá o de cima. Então eles são iguais. Ou seja, binomial de 6 e 2 e binomial de 6 e 4 vale 15. Olha lá. Se você, meu caro aluno lá que Enem, quiser fazer o cálculo, abre a combinação de 6 em 4, você vai verificar que isso também vai dar 15. É o mesmo caso da combinação de 6 em 1 e 6 em 5. Olha lá, por quê? Porque 5 mais 1 dá 6. Entra no mesmo padrão, olha lá, binomial. Combinação de 6 em 1 é igual ao binomial de 6 em 1. E o binomial de 6 em 1, ele é igual ao binomial de 6 em 5. Por quê? 1 mais 5 dá 6. Olha lá. A soma dos valores de baixo, quando dá o de cima, eles são iguais. Ou seja, binomial de combinação de 6 em 1 é igual a combinação de 6 em 5, que vale 6. Olha lá. E quando eles são iguais, você também não precisa calcular. Isso vale 1, que é binomial de n em n. Olha lá, isso vale 1. Então, puxando o cálculo da análise combinatória, eu trouxe para nós o cálculo de binomiais, olha lá, números binomiais, ok? Tanto com binomiais complementares quanto com binomiais iguais. Isso dá 1. Binomial de 6 em 6, que é igual à combinação de 6 em 6, isso vale 1. Ok? Bom, feito todo esse processo, qual é o nosso trabalho? Somar isso aí, né? Aqui eu tenho os agrupamentos onde pelo menos um ponto se destaca. Pelo menos um pode ter os 6 destacados. Então vai dar 6 mais 15 mais 20 mais 15 mais 6 mais 1. 30, 50, 50 mais 12 mais 1. 3, 63. Olha lá. Então esse é o total de agrupamentos que a gente pode fazer com aquele sistema Braille. 6 mais 15 mais 20 mais 15 mais 6 mais 1 nos dá 63, letra D. Ou seja, a nossa questão de número 2, né, da nossa aula de análise combinatória para o Enem 2015, a alternativa correta, letra D, 63. Bom, vamos para a nossa questão, né, de número 3 e 4. Para essas duas, a gente usa aqui esse texto, né? Olha lá, ele é comum às questões 3 e 4. Em um concurso de televisão, apresentam-se ao participante 3 fichas voltadas para baixo, estando representada em cada uma delas as letras TVE. As fichas encontram-se alinhadas em uma ordem qualquer, olha lá, agrupamento de carta, né, de letra.
O participante deve ordenar as fichas ao seu gosto, mantendo as letras voltadas para baixo. Ou seja, ele não está vendo, ele vai embaralhar ali as 3 cartas contendo as 3 letras, mas ele não vai ver o que está sendo feito, onde está cada letra. Tentando obter a sigla TVE. Ao desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$200. Então vamos lá. Então o cara tem, só para a gente entender primeiro, ele tem 3 cartas, né? E em cada carta dessa ele tem as letras T, V, E. Olha lá. TV. Aí o que acontece? A pessoa não está vendo, né? Ele não está vendo quais são as letras. Ele vai embaralhar e vai ordenar essas cartas a seu gosto. Bom, ao momento que ele vira, se cada uma delas estiver na posição correta, qual é a posição correta? Primeiro o T, depois o V e depois o E. Cada uma que ele acerta uma posição, ele ganha R$200. Então, por exemplo, eu fui montar, embaralhei tudo, arrumei na posição que eu queria e desvirei. Deu E, T, V, por exemplo. Eu embaralhei e nesse meu embaralho eu fui desvirando, deu ETV. Quantos reais eu ganhei? Nenhum. Por quê? Porque o T não está na ordem, o V não está na ordem e nem o E não está na ordem. Ou seja, eu não ganhei nada. Se digamos que na hora de embaralhar, né, eu tenho acertado aqui, ó, EVT, por exemplo. EVT. Olha lá. Quantos reais eu ganhei? Eu ganhei R$200. Olha lá. Eu tenho uma carta na posição correta. Ou seja, quanto eu posso ganhar no mínimo? Posso errar as 3, 0. E quanto eu posso ganhar no máximo? R$600. É quando eu acerto as 3 na mesma posição, na posição original. O T primeiro, o V depois e o E por último. Então, desse jeito aqui, eu consegui ganhar R$200. Eu acertei uma. Olha lá. Então, eu ganhei R$200 pelo V, que está na mesma posição. A brincadeira é essa aí, né? Toda a questão do Enem, a gente precisa entender a dinâmica da questão, né? A dinâmica, então, é essa aí. O cara tem que acertar a posição, né? Da forma que está, eu acertei uma. Muito bem. Vamos lá. O que ele fala? A probabilidade, tal que já é a questão 3. Aquele texto é para 3 e a 4. Na 3. A probabilidade de o concorrente ganhar exatamente um valor de 400. O que significa isso? Exatamente 400, ó. Exatamente R$400 significa o quê? Significa acertar 2 letras, né? Porque se ele ganha R$200 por letra, para ele ganhar 400, ele tem que acertar 2. Ora, se nós temos 3 disposições para as letras, o que significa? Eu acertei essa. Acerto. Eu acertei essa. Olha lá, acerto. Bom, então aqui, para eu ter acerto, é o T. Para essa aqui, para eu ter acerto, é o V. Significa que a última, obrigatoriamente, é acerto. Olha lá, não tem como. Ok? Então, se na última posição, obrigatoriamente é acerto, porque eu só tenho 3 letras, a probabilidade dele ganhar R$400 é 0. Por que é 0%? Porque ele não ganha 400. Se ele acertar 2, obrigatoriamente a última é acerto. Ele vai ganhar 600. Ok? Então não tem possibilidade nenhuma dele ganhar 400. Porque como só tem 3 letras, se ele acerta 2, significa dizer que a última é acerto. Ou seja, a probabilidade dele ganhar R$400 não tem nenhuma. Ou ele ganha 200, ou ele ganha 600, ou ele não ganha nada. Erra as 3. Então ele pode errar as 3, ele pode acertar uma, que é aquela condição minha, e se ele acertar 2, como só tem 3 letras, a outra também é acerto, ele ganha 600. Então ganhar exatamente 400, nenhuma. Questão de número 3, da nossa aula de análise combinatória para o Enem de 2015, a alternativa correta, letra A, 0%, nenhuma chance.
Porque se ele ganha 400, ele ganha 600, olha lá, ele acerta a última também, ok? Então, alternativa correta, letra A, 0%. Bom, continuando aí, com o mesmo texto, daquele cara que foi no concurso de TV, né? Para acertar a posição das cartas com as letras TVE. A quarta questão diz, a probabilidade de o participante não ganhar nada. Então ele vai ter que errar as 3. Olha lá, não ganhar nada significa errar todas. Olha lá, ele vai errar as 3 para ele não ganhar nada, ok? Ou seja, a palavra é TVE. A gente tem 3 letras, TVE. Se eu tenho 3 letras, significa que na hora de permutar é 3 fatorial. 3 letras, eu vou fazer agrupamento de letras, isso é permutação, né? Então é 3 fatorial. Ou seja, a permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, permutação de 3 é igual a 6 anagramas. Ou seja, nós temos 6 códigos formados com a palavra TVE. Aí é só a gente analisar o evento. Qual é a ocorrência do evento? Não ganhar nada. Vamos a 6. TVE é a primeira. TEV é a segunda. 2 começando com T, ó. 2 começando com E. ETV e EVT. Olha lá. 2 começou com T, 2 começou com E e tem que ter 2 que começam com V. VET e VTV. VTE. Olha lá. 6 anagramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 códigos formados com a letra. O que a gente tem que analisar agora? A ocorrência do evento. Qual é a ocorrência do evento? A ocorrência é não acertar nenhuma, lá. Ele tem que errar todas. Bom, TVE, ele acerta as 3. TEV, ele acerta o T, então não serve para nós. ETV, ele erra as 3, então essa aqui é a primeira que nos serve. Para ele não ganhar nada, ele tem que errar a posição do T, ele tem que errar a posição do V e ele tem que errar a posição do E. Errou as 3. E, ele errou. O V, ele acertou a posição, não serve. Vamos para outra. Ele errou o T, ele errou o V, consequentemente a isso ele errou o T. Então o E está errado. Essa aqui também ele ganha. Ó. Aliás, ele erra tudo, ele não ganha nada. E o último anagrama, ele acerta a posição do E. Ó. Ele erra do V e erra do T, mas ele acerta do E, não serve. Ou seja, quantas possibilidades a gente tem? 2 em 6 possíveis. Qual é a probabilidade dele acertar? 2/6. Olha lá, 2 num espaço amostral de 6. Ou seja, a probabilidade dele não ganhar nada é de 1/3. Olha lá, simplifica isso aqui por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. Ou seja, qual é a probabilidade dele não ganhar nada? É 1/3. Alternativa B. Olha lá. Muito boa essa questão também. Ela envolve probabilidade junto com a parte de permutação, né, da nossa análise combinatória. Ok? Então, a questão de número 4 da nossa aula LAC-ENEM, né, para o Enem 2015, na matéria análise combinatória, alternativa correta, letra B, 1/3. Ok? Essa é a resposta correta. Bom, vamos aí então para a nossa última questão dessa nossa aula para o Enem. Chamamos de permutação circular a uma permutação em que os elementos não ficam um ao lado do outro em uma fila, né? É uma permutação circular. Note que essa questão eu não tirei do Enem, mas eu acho que tem possibilidade grande de cair permutação circular no Enem.
Para calcular a quantidade de permutações circulares de n elementos, usamos a fórmula permutação circular de n igual a n menos 1 fatorial. Quando eu estava falando sobre permutação, eu citei esse cálculo para permutação circular. Uma confeitaria vende 3 tipos de tortas doces. A loja possui uma vitrine expositora circular, por isso permutação circular, onde a dona, todo dia, coloca essas 3 tortas que ficam girando o dia todo, até serem todas vendidas, momento em que o expositor é desligado. Então, a dona coloca as 3 tortas lá, elas vão girando, a pessoa vai passar e vai escolher uma, saiu essa uma, fica girando com 2, a pessoa passa e escolhe outra, fica uma, vendeu essa última, ele desliga o prato giratório. Todo dia pela manhã, a dona da loja sorteia as posições em que as 3 tortas serão expostas no dia. A probabilidade das tortas ficarem nas mesmas posições do dia anterior é, probabilidade de ocorrência do evento é a probabilidade da mesma posição, dividido pelo total de posições, que é o nosso espaço amostral. Primeiro, então, a gente tem que calcular o total de posições que tem. Permutação circular de n é igual a 3, que são 3 tortas, menos 1 fatorial. Lembrando, permutação circular de n é igual a n menos 1 fatorial. N menos 1 porque não tem nem o começo, não é uma permutação aberta, que você tem o começo e o final. Ela é circular, então o começo e o final viram um só, por isso menos 1. Então, permutação circular de n é igual a 2 fatorial, que é igual a 2. Esse é o nosso espaço, é o total de todas as posições. Para uma torta ficar no mesmo lugar, na mesma posição, a probabilidade de ocorrência disso é uma escolhida. Eu vou escolher a torta de limão, então eu vou verificar a posição dela. A torta de limão, 1 sobre o total do espaço. Eu vou escolher a torta de morango, só tem uma torta de morango, então eu vou analisar ela e a posição dela no dia depois. Ou seja, a torta de morango dividido pelo total de posições que eu tenho ali dentro. Ou seja, 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Ou seja, a alternativa correta é letra A. A probabilidade de ocupar a mesma posição é de 0,5. Ok? Bom, como eu disse, repito, é uma questão que não é de nenhum Enem, de todas aí a única que eu não tirei de Enem, mas é de permutação circular. Então tem-se uma tendência muito grande de começar a cair permutação circular. E dificilmente a gente encontra esse tipo de questão para a gente poder fazer a análise, ok? Então, questão de número 5, da nossa aula de análise combinatória para o Enem de 2015, alternativa correta, letra A, 0,50. Muito bem? Isso aí. Pessoal, espero ter contribuído mais uma vez para o estudo de vocês. Não se esqueçam, avaliem nossa videoaula. E assim, o professor está à disposição. Aguardo vocês até uma próxima. Bons estudos a todos. Valeu, moçada! Gostou dessa aula? Curta e compartilhe.